A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 24, nos versos 13 ao 17, que diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isto que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E esse texto, ele fala de 2 discípulos no caminho de Emaús. Jesus Cristo, nesse instante, nesse momento, na visão deles, durante essa caminhada, durante esse deslocamento, para ele, Jesus Cristo ainda estava morto. Jesus Cristo havia morrido, e isso trouxe aos seus corações uma tristeza profunda, aos discípulos de uma maneira geral. Mesmo esses cientes de que Deus haveria de ressuscitar a Jesus Cristo. Isso tudo era necessário ocorrer para que se cumprisse a palavra de Deus, para que se cumprisse a profecia. No próprio capítulo 24, no versículo 26, diz: Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Então, na verdade, eles sabiam que Jesus Cristo haveria de passar por tudo isso, para que a profecia se cumprisse. Depois disso, houve uma dispersão dos discípulos. Eles procuraram locais para refugiar-se, pois o Mestre não estava mais próximo a eles, para ensiná-los e orientá-los na caminhada. O texto de Lucas 24, de 13 a 35, nos mostra 2 discípulos que se encontravam nessa situação. Eles se deslocavam aproximadamente 10 quilômetros, saindo de Jerusalém, indo para a aldeia chamada Emaús, para fugir da decepção, para fugir da tristeza, para fugir da falta de esperança que pairavam em seus corações. Durante esse deslocamento, durante essa caminhada, aconteceu o inesperado. Jesus apareceu diante deles. Porém, os mesmos estavam como cegos e não reconheceram o Salvador. Diante dessa breve introdução, eu quero compartilhar um título para essa reflexão, cujo título é Cegueira Espiritual. O que contribuiu para que os discípulos não enxergassem a Jesus? A tristeza profunda, a decepção, o sofrimento e a incredulidade. Quando eu estava refletindo em cima desse texto, foram esses tópicos que me chamaram a atenção. O somatório da tristeza profunda que esses 2 discípulos estavam vivendo, da decepção, do sofrimento, da incredulidade, isso tudo gerou a cegueira espiritual. Pois, como nós lemos, Jesus Cristo estava com eles. Jesus Cristo estava andando ao lado deles, eles entristecidos pelo caminho. Mas a cegueira espiritual impediu com que os discípulos enxergassem a Jesus que estava ao seu lado. E os discípulos o conheciam. Como um discípulo não conhece o seu mestre? Esses 2 conheciam Jesus. E como eles não conseguiram enxergá-lo? É aí que vem a cegueira espiritual. E eu procurei ver o conceito de cada um desses tópicos. Tristeza profunda. Antes de falar da tristeza profunda, nós temos que saber o que é tristeza. A tristeza é um estado afetivo caracterizado
pela falta de alegria, caracterizado pela melancolia. E quando nós procuramos o conceito de tristeza profunda, nós encontramos o seguinte: se resume a um estado de puro descontentamento com a vida. Todas as coisas perdem a cor, a textura que possuíamos antes, desencorajando o nosso envolvimento com elas. Em suma, é como se uma nuvem ficasse à frente de nossos olhos e bloqueasse qualquer estímulo à vida. Esses dois discípulos estavam com essa tristeza profunda, porque a tristeza era tão grande que ofuscou a presença de Cristo ao lado deles. Eles não conseguiram enxergar. Os discípulos estavam enfrentando este quadro de tristeza profunda, pois mesmo Jesus conversando com eles, eles não o enxergaram. O outro tópico importante é a decepção, para a gente saber como isso ocorreu na vida desses dois discípulos. O conceito de decepção é o seguinte: descontentamento ou frustração pela ocorrência de fato inesperado. É uma desilusão, é um desapontamento. Esses discípulos estavam neste quadro. Eles estavam no caminho de Emaús. Eles estavam sim decepcionados, pois esperavam que o Messias ressuscitasse e o tempo estava passando e o prometido não ocorreu. Eles estavam frustrados. Em suas cabeças poderia passar tudo aquilo que nós ouvimos, todas as promessas feitas, nada daquilo se cumpriu. Eles estavam tristes e decepcionados. O outro conceito que eu quero trazer é o do sofrimento. O sofrimento é caracterizado pela sensação de dor, mal-estar e infelicidade em uma pessoa. E os discípulos estavam experimentando justamente a ausência de felicidade, pois em seus corações a dor da perda do mestre, essa dor era muito grande. Eles estavam sofrendo. E o outro conceito, que eu julgo de muita importância, é o da incredulidade. Incredulidade significa falta de fé, estado de quem não se deixa convencer. O incrédulo é aquele que não crê. Os discípulos sabiam da promessa. Eles estavam ao lado de Jesus e Jesus em todo momento falava que ele iria ser entregue, que ele iria morrer por toda a humanidade. Os discípulos, se não sabiam, ouviram. Se não tinham a interpretação correta em suas mentes, mas eles ouviram Jesus falar em algum momento. Os discípulos sabiam da promessa de que Jesus seria entregue à morte e ressuscitaria no terceiro dia. Eles sabiam disso. Mas quando foram provados com a triste notícia da morte do Salvador, eles simplesmente não creram na promessa inicial. Que não haveria necessidade de se portar dessa forma, sabendo que aquilo que Jesus estava passando era promessa. Era o sacrifício que ele iria fazer por todos nós. Mas eles estavam com um sentimento de incredulidade. E tudo isso somado, a tristeza profunda, a decepção, sofrimento e incredulidade, fizeram com que esses discípulos ficassem cegos espiritualmente. Eu quero dizer para você que em nossas vidas não é diferente. Às vezes, em nós, ouvindo esse texto, essa história, paira um pouco de arrogância no sentido de julgar esses dois discípulos. Eles estavam ao lado de Jesus, ouviram falar de Jesus, das promessas de Jesus, viram curas, libertações, e eles se portaram dessa forma. E então é muito fácil julgá-los. Mas eu quero dizer que em nossas vidas não é diferente. Na minha vida e na sua vida, nessa nossa caminhada, não é diferente. Quantas vezes nós procuramos fugir da realidade? Eles fugiram de Jerusalém. Eles andaram 10 quilômetros para fugir de Jerusalém. Quantas vezes nós queremos fugir daquilo que às vezes é momentâneo, é luta, dificuldade, para fugir da realidade? Por isso que eu repito, em nossas vidas, comparado a esses dois discípulos, não é diferente.
Em determinados momentos, a tristeza profunda, a decepção, o sofrimento e a incredulidade nos impedem, sim, de enxergar a poderosa presença de Jesus conosco. Jesus é fiel. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E nós, durante a nossa caminhada, nos deparamos com notícias tristes, notícias que não esperávamos. E isso é o suficiente para que nós venhamos a fugir, sair de Jerusalém, ou seja, sair da presença de Deus e ir buscar uma outra realidade, esquecendo que Jesus está conosco. Hoje, o Senhor nos exorta por meio da sua palavra. O importante é que a palavra do Senhor, ela é muito atual, ela nunca vai ficar desatualizada. E o Senhor nos exorta nesse dia por meio da sua palavra, quando ele diz, lá em Hebreus, no seu capítulo 11, o Senhor nos ensina o que é fé. O Senhor diz para mim e para você, nesse dia, o conceito de fé e o que Ele quer de mim e de você. Diz assim, Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E no verso 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Não esqueçamos de que o próprio Jesus intercedeu por mim e por você. Jesus Cristo, lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 1, ele inicia assim a sua oração sacerdotal. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E lá no verso 20, no verso 20 já tem uma ligação conosco. Jesus Cristo já está intercedendo por nós, sem nós ainda não estarmos aqui. Ele diz, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus Cristo lá atrás intercedeu por mim e por você, para que nós pudéssemos reconhecê-lo nesta caminhada. E ele também reconheceu algo importante, que nos deixa felizes, alegres e orgulhosos até, num bom sentido. Jesus Cristo reconheceu que nós somos, eu e você, somos bem-aventurados, ou seja, somos mais do que felizes, pois não vimos Jesus, não vemos Jesus, mas nós cremos em Jesus. Em João 20:29, quando Jesus confronta Tomé na sua incredulidade, Jesus diz, disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso é profético, está falando de mim e de você. Nós não vimos Jesus, mas nós cremos em Jesus. Dessa forma, caro ouvinte, a cegueira espiritual ela vai fugindo da nossa vida e nós vamos conseguir caminhar entendendo os propósitos e promessas de Deus para a nossa vida. Eu concluo essa reflexão dizendo, eu não sei, caro ouvinte, o quadro atual da sua vida. Os obstáculos, lutas, tristezas, decepções, sofrimentos que você está vivendo. Mas eu quero te animar neste dia. Eu quero te alegrar neste dia, dizendo que o Senhor está disponível a você. O Senhor está disponível para mim, para nos sustentar, para nos abençoar nesta caminhada. Em Apocalipse 3:20 diz que Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu vou entrar, vou cear com você e você vai cear comigo. O Senhor Jesus Cristo não vai invadir o meu coração e o seu coração. Ele pede permissão. Ele é educado. E Ele está dizendo para mim e para você,
independente do seu quadro, busque a minha presença. Não saia de Jerusalém, não vá para Emaús, permaneça onde você está, permaneça na presença de Deus, que é o que simboliza Jerusalém, nesse texto que nós lemos. Que nesta hora, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual que te impede de enxergar, que me impede de enxergar tudo aquilo que Deus já nos prometeu, caia por terra hoje. E você volte a ter a alegria, a fé, a esperança e a certeza de que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. E a certeza de que Ele está contigo neste caminho, que Ele está contigo na sua caminhada, na sua vida. Que as decepções da vida, que os sofrimentos, que as tristezas não façam com que você deixe de enxergar Jesus Cristo. As lutas, muitas das vezes, são permitidas por Deus para que nós venhamos a crescer. Mas se porventura estivermos longe dele, Ele permite para que nós venhamos a nos aproximar dele novamente. Que Deus te abençoe, caro ouvinte. Que o Senhor fale profundamente ao seu coração, em nome de Jesus. Amém.